Você já percebeu que está perdendo clientes? Você sente que está estagnada na profissão? Você já percebeu que você não consegue acompanhar os preços de mercado? Você não consegue reajustar os seus preços conforme a economia? Você está sentindo que está trabalhando demais e não está vendo lucro, não está vendo todo o seu esforço no fim do mês na sua conta bancária? Se você respondeu pelo menos um sim a alguma pergunta dessas, fica comigo até o fim dessa aula que eu acho que eu posso te ajudar. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiane Rosa, sou cabeleireira há 25 anos, especialista em alisamento definitivo, feito com tiro e colato. E aqui na internet eu ensino cabeleireiras iniciantes e profissionais a fazer o alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão. Tudo isso independente de marcas de produtos. Eu não represento marcas. E a aula de hoje eu vou falar sobre os prejuízos que a cabeleireira tem por não fazer o alisamento definitivo feito com tioglicolato. Eu poderia listar os prejuízos, falando primeiro prejuízo, segundo prejuízo, mas eu me perco. Você pode ver aí em algumas aulas passadas que no fim eu tive que escrever, porque eu não estava conseguindo acompanhar a lista que eu mesmo criei. Então, gente, ó, primeiro prejuízo. Um dos prejuízos que eu observo, principalmente porque eu converso com muitas pessoas nas minhas redes sociais, muitas cabeleireiras me mandam perguntas, contam as suas histórias no direct para mim. E também por eu ter centenas de alunas pelo Brasil e até fora, né? Eu falo que o primeiro prejuízo é a cabeleireira não conseguir cobrar o preço justo. O que eu percebo é que a maioria das cabeleireiras que só fazem progressiva, dentro dessas progressivas, elas não conseguem cobrar o preço justo, porque eu vejo que esse mercado dos alisamentos, na verdade, o mercado de cabelos, o mercado da beleza, como que eu posso dizer? Está prostituído, digamos assim. Muitas cabeleireiras, muitas profissionais, elas ficam brigando ali entre preços entre os seus concorrentes. E essa briga não é uma briga justa, é uma briga que eu falo que se você for competir com seu concorrente no preço, você vai sair muito machucado, ou até morto. Por quê? O que eu percebo é que também a maioria das cabeleireiras elas não sabem os custos que têm. Elas colocam seus preços baseados nos preços de mercado, onde essas pessoas, né, que está ali com a base de preço de mercado, está tendo prejuízo também, não sabe fazer os custos. Então, não tem como a gente querer ganhar o mercado na briga de preço. Nós que trabalhamos com serviço, porque serviço a gente demora horas para conseguir fazer, dependendo do serviço. No caso de alisamento, cabelo que demora de 2 a 8 horas de serviço. E aí, como que você vai brigar no preço? E nesse sentido, eu vejo que se você tiver um diferencial, eu acredito que você precisa ter um diferencial, um serviço que os seus concorrentes não estejam fazendo, para que você saia dessa briga de preço. Teve uma aluna minha do Rio Grande do Sul. Quando ela entrou no curso, ela falou: Tati, eu sou cabeleireira já tem muitos anos, eu trabalho com alisamento, coloração, com descoloração, manicure também. E só que assim, eu percebo que eu tô precisando de um diferencial. E aí ela entrou no curso e aí depois de algum tempo, né, dela ter aprendido o meu método, ela veio e falou assim: Tati, o meu primeiro alisamento definitivo eu consegui cobrar R$ 550. E eu já consegui fazer um alisamento de R$ 800, coisa que ela não conseguia fazer com um alisamento de progressiva. Até que com as mechas a gente consegue cobrar um valor maior. Por quê? Porque as mechas também, por ser uma química, digamos, que perigosa, porque a descoloração, não sei se você sabe, ela é mais corrosiva, ela é mais perigosa, digamos assim, do que os tioglicolatos, porque tem o pH mais alto, ou seja, o poder dela de degradação do fio de cabelo é maior.
E por conta disso, às vezes, é, a cabeleireira até consegue fidelizar clientes se essa cabeleireira conseguir fazer uma descoloração mais saudável, né? Ter uma técnica de mechas ali mais atual, mais bonito, assim, de acordo com o que o mercado pede hoje. Então, talvez, pela cliente ter medo de fazer a descoloração em qualquer profissional, ela já consegue fidelizar mais a cliente. Tem outro exemplo de uma outra aluna, a Jaque, eu falo muito dela, né? É porque ela é da minha primeira turma e aí ela me mostrou resultados muito rápidos. E aí eu tenho ela sempre como referência porque a gente já conversou muito. Quando a Jaque me conheceu, ela só fazia relaxamento. Ela não trabalhava com progressivas porque ela já tinha se decepcionado e aí ela só trabalhava com relaxamento, cortes, coloração, descoloração. Ela trabalhava com os tioglicolatos e com os hidróxidos na forma de relaxamento. E assim, ela já tinha sucesso nesse sentido, porém ela ainda não fazia o alisamento definitivo. Ela não tinha um diferencial, então ela não conseguia cobrar também muito por esses relaxamentos. E aí ela adquiriu o meu método de alisamento definitivo e aí a vida dela começou a mudar assim para melhor. E hoje o serviço principal do salão dela é o alisamento definitivo. Então ela tem mais clientes que alisa do que faz redução de volume. E ela viu um benefício tão grande em trabalhar com o tioglicolato que ela até parou de trabalhar com os hidróxidos. Ela trabalhava com o hidróxido de guanidina, também como relaxamento, né? E só que ela viu que com os tioglicolatos o resultado fica bem melhor, o cabelo fica bem mais macio, mais brilhoso, mais saudável, e também porque os tioglicolatos eles são compatíveis com as colorações e as descolorações. Então, ela decidiu trabalhar só com os tioglicolatos, na forma de redução de volume e de alisamento definitivo. E depois disso, ela conseguiu adquirir mais clientes. Por quê? Porque lá onde ela mora não tem concorrência. Ela não tinha concorrente de alisamento definitivo. Então, esse diferencial atrai mais clientes e ainda fideliza a cliente. Por ser um serviço difícil de encontrar, a gente consegue cobrar o preço justo e aí a cliente ela vê valor. Outra coisa que eu percebo, que além de cabeleireiras me seguindo, inscrito aqui no meu canal, tem muitas mulheres que me encontrou porque estava pesquisando sobre alisamento saudável, alisamento ético, e encontrou o alisamento definitivo. E aí essas mulheres começaram a me mandar seus depoimentos. E uma das mensagens que eu mais recebo lá no meu Instagram e nos comentários aqui é de mulheres querendo uma cabeleireira que faz alisamento com o tioglicolato. E o que elas mais me relatam, Tati, eu não encontro cabeleireira que faz alisamento com o tioglicolato. Eu quero alguém, me indica uma aluna em São Paulo, me indica uma aluna no Rio de Janeiro, me indica uma aluna em Goiânia, em Curitiba. Então, assim, diariamente eu recebo esse tipo de comentário nas minhas redes sociais. Então, você está perdendo esse mercado. Olha o tanto de mulheres que querem o alisamento com tioglicolato e não encontram uma cabeleireira especialista. Porque também, gente, às vezes a pessoa até encontra, mas aí a pessoa, ela não sabe fazer o alisamento com a técnica correta. Às vezes a pessoa, ela só trabalha com os relaxamentos, que aí não vai dar o liso perfeito. E também não é qualquer método. Nós sabemos que a técnica do alisamento definitivo é tem um passo a passo. Porém, cada profissional vai aperfeiçoar ali o seu método. Então, o meu método de alisamento definitivo, por exemplo, não é igual o método do alisamento do Remildo, que é aquele alisamento compactado. Não é diferente. Então, por mais que use o mesmo produto, cada profissional vai desenvolver o seu método do jeito que gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, desenvolvi o meu método da forma mais rápida e simples de fazer. E do jeito que a pessoa economize o máximo de produto possível para que ela consiga ter lucro. Até agora, antes de eu vir aqui fazer essa aula, essa moça aqui perguntou para mim, que eu postei um alisamento definitivo que eu fiz ontem, e aí eu mostrei o vídeo do cabelo com o produto alisante. E aí a moça me perguntou se não precisava proteger a ponta.
para não deixar o produto alisante pegar onde tinha a progressiva, que esse cabelo é uma transição de progressiva para o alisamento definitivo. E aí eu falei, olha, na minha técnica, no meu método, não precisa de proteger. Por quê? Eu protejo na técnica de aplicação do produto. Então, se a pessoa tiver a técnica correta, a ferramenta correta para aplicar o produto, não precisa proteger a ponta. A gente só precisa proteger a ponta se o cabelo, se a pessoa que for aplicar, ela não tiver técnica, ela ser uma pessoa ali lambona, que eu já vi muito aqui, a pessoa vai aplicar o produto e meleca tudo e deixa pegar onde o cabelo já está alisado e a testa da cliente já fica toda suja de produto, uma lambança. Deixa o produto pegar no couro cabeludo. Se você tiver a técnica correta, não precisa de fazer essa proteção, nem do couro cabeludo e nem do comprimento do cabelo. Olha, um dos prejuízos que eu estou vendo, assim, além dessa procura, que a cliente ela está procurando profissionais que saibam fazer esse alisamento, tem aquela cliente que já cansou de procurar e ela mesmo está sendo a concorrente da cabeleireira, ela está aprendendo a fazer. Por que que eu falo isso? Porque cada turma que eu abro do meu curso de alisamento definitivo, mais mulheres entram no curso para fazer o próprio cabelo. Mulheres que não são cabeleireiras. Você pode ver que até tem depoimento lá no meu Instagram. Aqui também tem depoimento de mulheres que estão aprendendo a fazer o próprio cabelo. Então, essa cliente que ela aprendeu a fazer o próprio cabelo, esquece. Essa você já perdeu. Então, se a cabeleireira continuar nessa vibe de fazer só progressiva, a sua cliente que você faz progressiva, que ela te perguntou, olha, fulana, eu pesquisei, eu vi falar sobre alisamento com tionicolato, que é ético, que é aprovado pela Anvisa e tal, e aí a cabeleireira fala, não, eu não faço. Se essa cliente quiser realmente mudar, ela vai procurar quem faz, aí você já perdeu ela. Porque se ela encontrar quem faz, ela já não volta a fazer progressiva. Aí, se ela não encontrar, ela vai aprender a fazer. E aí ela mesmo faz. Porque também, na verdade, a cabeleireira que só faz progressiva, ela já está perdendo as clientes para elas mesmas. Porque como hoje em dia as blogueiras estão fazendo parcerias com marcas de progressiva, estão fazendo muitas propagandas. Olha só, você mesmo consegue fazer, eu faço. E a pessoa ainda ensina a fazer lá no banheiro, no chuveiro. E aí a cabeleireira já está perdendo clientes de progressiva para ela mesma fazer a progressiva dela em casa. Só que o que eu acho bom na questão do tioglicolato é que por ele ter essa fama de ser perigoso, que na verdade não muitas mulheres têm medo. Então, elas têm medo de fazer sozinha. Então, ainda tem uma luz no fim do túnel aí para a cabeleireira. Porque todas as minhas alunas que entrou no curso para fazer o próprio cabelo, só entrou no curso porque procurou muitas cabeleireiras e não encontraram. E aí elas decidiram fazer por si só. Então, primeiro elas procuram alguém que faz. Agora, a cliente que faz progressiva, que não quer mais gastar aquele dinheiro fazendo progressiva, ela mesmo vai comprar o produto pela internet ou na farmácia, porque vende, e ela mesmo vai aplicar. Aí ela vai aplicar na filha, a filha aplica nela, né? Aí ela aplica na amiga, a amiga aplica nela. Então, assim, uma vai aplicando na outra, e aí acabou. Você já perdeu ali a sua cliente. Eu tinha uma cliente que ela fazia alisamento aqui comigo, o cabelo era a coisa mais linda e tal. Mas aí, com esse negócio da progressiva ser bem acessível e a cliente não ter medo de fazer em si mesma, o que aconteceu? Na verdade, era ela e a mãe dela que eram minhas clientes. Elas compraram a progressiva e uma estava aplicando na outra. Ainda quando a cliente tem prejuízos com a progressiva, vê que o cabelo está afinando, que a densidade ainda está diminuindo, está tendo problema com essas progressivas, às vezes a cliente até desiste da progressiva e volta a fazer o alisamento com o tioglicolato. Eu também tenho um outro exemplo também de uma cliente que ela fez 2 vezes progressiva em casa com uma prima dela, eu acho, com uma amiga, não sei. E aí ela não gostou. Aí ela voltou a fazer a definitiva aqui comigo. Então, gente,
Eu falo até por essa questão. Então, assim, às vezes a cliente ela até vai embora, mas ela volta, porque como o tioglicolato, como o alisamento definitivo, os tioglicolatos tem um efeito permanente e não dá oleosidade no couro cabeludo, não escama o couro cabeludo, né, não afina as pontas e ele realmente alisa e dura o liso. Por conta disso, às vezes as clientes têm uma experiência ruim e aí elas voltam porque elas já experimentaram uma vez o alisamento com o tioglicolato. Por exemplo, essa cliente aqui tem pouco tempo que ela é minha cliente, tem mais ou menos uns 3 retoques de raiz que ela fazia progressiva e quando ela chegou, ela falou, Tati, há muitos anos atrás eu fazia alisamento com o tioglicolato, meu cabelo era lindo, era comprido. E aí, quando eu comecei a fazer progressiva, eu tive que ir cortando porque as pontas foram afinando, e aí só fica bonito se tiver só no ombro. Se começar a crescer para baixo do ombro, a ponta vai ficando fina. Então aí ela procurou alguém, no caso ela me encontrou, e aí agora a gente está fazendo a transição dessa progressiva, né, que inclusive é uma progressiva ácida que ela usava, para o alisamento definitivo. E voltando na questão de cobrar o preço justo, com o alisamento definitivo, eu atendendo uma única cliente, eu já ganhei o lucro já do meu dia. Se eu cobro lá R$ 600 para fazer um retoque de raiz, eu já posso ir para casa. Se eu fiz 600, já tá ótimo. Então a gente consegue trabalhar menos. Esses dias teve uma moça que falou assim: eu vou trabalhar com alisamento definitivo nada, consigo fazer 3, 4 progressivas no dia. E aí, se eu for fazer esse alisamento demora mais. Eu falei, tá, mas você faz 3, 4 progressiva. Você, digamos, né, se ela for bem rápida, ela vai conseguir fazer ali em 2 horas e meia. Mas se ela cobra R$ 150, não faz sentido. Né? Se ela cobra R$ 200, não faz sentido. Então é melhor fazer um alisamento e já ganhar por 3. Eu acho que essa conta é muito melhor. Outro prejuízo que a cabeleireira tem, principalmente aquelas que se diz especialista em alisamento, mas que só faz progressiva, é o seguinte: eu sei que talvez vai doer se você for uma dessas. Você já ouviu falar que não existe especialista em progressiva? Então, porque assim, você ser especialista em um produto que não é aprovado pela Anvisa, isso não quer dizer nada. Porque se você trabalha com um produto que é, digamos assim, ilegal, você não se torna autoridade em alisamento. Então, quando você, quando você é especialista em um alisamento aprovado pela Anvisa, outras profissionais, elas te admiram, falam assim, nossa, ela é corajosa, nossa, ela é boa, meu Deus, ela consegue trabalhar com esse alisamento perigoso, ou vai sentir inveja. Aí vai, tipo que eu posso dizer? Aqui, geralmente, quando eu posto alguma coisa sobre alisamento com colatos, tem sempre alguma cabeleireira falando, que esse produto é fedido, que esse produto, que Deus me livre, esse produto quebra cabelo, que não sei o quê. Querendo ou não, isso, pra mim, eu acho que a pessoa fazer um comentário desse é inveja, porque ela não consegue fazer. Você não tem autoridade nem perante as suas colegas de profissão e nem naquela cliente que é mais estudada, digamos assim, que entende sobre o assunto. Então, você não ter autoridade em alisamento, eu acho que é um prejuízo, porque quando a pessoa ela é autoridade, ela consegue cobrar o preço justo. Então, comece a observar aí. Se você acha que você está tendo prejuízo com os seus alisamentos, provavelmente é porque você não é autoridade no assunto. Outro prejuízo de você não fazer alisamento com o tioglicolato é na questão da saúde, tanto a sua saúde quanto a saúde das suas clientes. Eu não gosto de trabalhar com nenhum produto, nenhum ativo que não seja aprovado pela Anvisa, porque eu tenho medo pela minha saúde, porque a minha saúde para mim, ela é o meu bem mais precioso, depois da minha alma, né? Primeiro vem a minha alma, né, que a gente quer
ir para o céu, não quer ir para o inferno, então o nosso segundo maior bem é o nosso corpo físico, que é a nossa casa, que é a nossa morada. Porém, é uma casa que a gente não consegue sair dela, tipo, eu vou tirar férias, eu vou sair de casa. Não tem como você tirar férias do seu corpo. Então, se você estiver degradando a sua saúde com os produtos que você usa, ou trabalhando demais, trabalhando em má postura também, esse é um prejuízo, né? Porque nós sabemos que as progressivas de formol e as progressivas de ácido gliocílico são proibidas pela Anvisa porque fazem mal para a saúde. E assim, e na questão espiritual, que para mim também é importante, porque eu sou cristã. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu me amando, eu tenho que me amar e amar o próximo. Então, eu não vou usar algo que me prejudique e também não vou usar algo que vai prejudicar o meu irmão. Porque antes, no caso da progressiva de formol, tem muitos males para cliente, porém, era mais para cabeleireira, pela inalação do formol. Mas, na questão do ácido gliocílico, o prejuízo maior está sendo com a cliente, nessa questão dos problemas renais que as progressivas de ácido gliocílico está causando. Porém, a gente também não sabe se é só esse, né? Às vezes tem até outros que ainda ninguém conseguiu ver, porque não tem tanto tempo assim que o ácido gliocílico está no mercado, diferente do formol. O formol já tem há muitos anos no mercado, então a gente já conseguiu ver todos os estragos que ele faz. Inclusive, tem até uma aluna que ela se interessou por fazer alisamento definitivo, depois também que ela ficou sabendo de um cabeleireiro que estava com câncer de pulmão e foi devido ao uso de formol nos alisamentos. E aí ela ficou muito preocupada, e aí, como ela teve nódulo na garganta, né, e ela ficou preocupada, assim, de já ser algum indício dessas progressivas, ela resolveu aprender a fazer o alisamento definitivo. Se você tem algum prejuízo que eu não coloquei aqui nessa aula, então escreva para mim aqui nos comentários. E essa foi a aula de hoje. Curta essa aula. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo com uma cabeleireira, com uma amiga, para que elas tenham essas informações preciosas. Fica com Deus e até a próxima aula.